Ministro da Economia Paulo Guedes garante que os árabes vêm ao Brasil para comprar pelo menos 2 clubes. No vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te contar quais poderiam ser as alternativas, os clubes mais viáveis e assunto super interessante e importante. Vou falar também sobre o Corinthians, a Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, aumentou seus protestos e Silvinho não é mais o único alvo. Bora contar também sobre a despedida do Flamengo do Rio de Janeiro com direito ao Aeroflá. Tem ainda detalhes e informações sobre a situação de Luan, ex-jogador do Atlético Mineiro que está voltando ao Brasil. Ele vai dar prioridade para 2 clubes, mas pode acabar pintando em outro clube. E Guerreiro? Onde é que vai jogar o Guerreiro? Existem possibilidades na América do Sul e também no exterior. Oscar Tabares não é mais técnico da seleção uruguaia, notícia que pode acabar causando impacto no Internacional. Fala ainda sobre uma promessa no Santos, será que vai ser comprado ou não? Tem informações sobre Marinho, Lucas Veríssimo, cobertura, uma série de coisas, tudo isso a partir de agora. Deixa eu só me apresentar, sou o Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal no YouTube para tentar deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Antes de pedir para você se inscrever por aqui, queria lembrar que por aqui você vai ter informações exclusivas de mercado, bastidores, finanças. Então, para não perder tudo isso, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, também aproveita e deixa um like que se ajuda bastante. Fechado? Último recado antes da gente começar. A partir das 7 da noite, daqui a pouquinho, tem o programa do Nicola ao vivo. Você entra, manda sua pergunta, o que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Feito? Bora começar o vídeo com um giro de notícias. Primeira informação sobre Marinho, que nessa sexta-feira também não participou do treino com o Santos. O treino aconteceu pela manhã, Marinho segue sentindo dores na coxa. Mesmas dores que foram responsáveis por tirar o Marinho por 10 partidas do Campeonato Brasileiro. Ele sentiu no jogo contra a Chapecoense, jogo em que ele marcou um gol e acabou substituído. Se não treinar nesse sábado, fica fora do confronto super importante de domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Por falar em Santos, contar sobre um ex-santista, o Lucas Veríssimo, passou nessa sexta-feira por uma cirurgia no joelho em Barcelona. Ele havia se contundido no dia 7, vivia a fase espetacular com a camisa do Benfica, inclusive convocado para a seleção brasileira. Passou por cirurgia, ocorreu tudo bem, vai ficar mais 48 horas internado, sob observação, e depois vai ser liberado para voltar a Portugal, só volta a jogar em agosto do ano que vem, ou seja, na próxima temporada europeia. Péssima notícia para o jogador de 26 anos de idade. Quero contar agora sobre Paulo Guerreiro, que não é mais jogador do Inter, rescindiu seu contrato em outubro e está se tratando, está tentando se recuperar de problemas no joelho na Alemanha. Enquanto resolve seus problemas físicos, ele negocia com alguns clubes, entre eles o Boca Juniors, que já havia tentado contratar o Guerreiro enquanto ele era atacante do Internacional. Além do Boca, o Guerreiro conversa com o time dos Estados Unidos e com o time dos Emirados Árabes Unidos. Ele quer primeiro terminar esse tratamento para a partir daí entender suas condições físicas e fechar com algum clube. Caberia no seu clube do coração? Se sim, use espaço para comentários para dizer que time você torce e por que você gostaria do Guerreiro, beleza? Quero falar agora sobre o Flamengo, que se despediu nessa sexta-feira do torcedor rubro-negro no Rio de Janeiro. Existiu uma enorme movimento, uma mobilização gigante de torcedores do Flamengo por toda a cidade do Rio de Janeiro, desde a saída do CT do Ninho, do Urubu, até o aeroporto. Você que não está muito bem informado ou não é torcedor do Flamengo pode estar se perguntando por que tanto barulho, sendo que a final da Libertadores acontece somente no sábado da outra semana. É que o Flamengo embarcou do Rio de Janeiro para Porto Alegre e não volta mais para o Rio antes da grande decisão. Joga nesse sábado contra o Internacional, joga na terça-feira contra o Grêmio e direto de Porto Alegre já vai para Montevidéu, onde disputa no outro sábado o confronto decisivo da Libertadores contra o Palmeiras. Diante desse cenário, o torcedor do Flamengo se mobilizou e fez o Aeroflá, como tem sido conhecidos esses movimentos de levar o time até o aeroporto. Queria destacar a cobertura bem legal que a Flá TV fez. Já contei para vocês em outros tempos que o Flamengo aposta demais na Flá TV como uma ferramenta para trazer muitos e muitos milhões de reais por temporada. A ideia do Flamengo é, num futuro não muito distante, transmitir todos os jogos, alguns até com exclusividade na Flá TV, até por isso vai haver a necessidade de assinantes, enfim. E hoje o Flamengo deu uma boa demonstração da capacidade de cobertura com a utilização de drone, com imagens direto do ônibus. As próprias emissoras de televisão que cobriam esse evento acabaram utilizando as imagens da Flá TV ao vivo. Uma delas, a mais legal para mim, é a do ônibus. Então você podia pegar carona com o time no deslocamento até o aeroporto. Muitos torcedores do Flamengo por toda a parte da cidade, por todas as partes da cidade do Rio, enquanto davam o último tchau, o adeus aos jogadores do Flamengo. Bom, quero falar agora sobre o Santos. Já ouviu falar sobre um atacante chamado Juan?
Ele não pertence ao Santos e está emprestado pelo Flamengo de Guarulhos até o fim dessa temporada, até 31 de dezembro. E a informação que eu queria dividir com vocês é que o Santos até esse momento ainda não se decidiu pela contratação do menino, R$700 mil. Aí você deve estar falando, mas por que você está falando do Juan, Nicola? Porque ele tem barbarizado pelo time sub-20. O Juan, de 20 anos de idade, é o artilheiro do time sub-20, também já havia sido artilheiro do time sub-23 na disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nessa sexta-feira, inclusive, foi dele um dos gols na vitória por 2-1 contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista Sub-20, 15 jogos e 11 gols na atual temporada. O Santos gostaria muito de ficar com o atleta, foi o próprio Edu Dracena quem abriu negociações com o Flamengo de Guarulhos, mas o Santos alega não ter capacidade financeira para fazer esse investimento de R$700 mil. A ideia do Dracena e do Peixe é estender esse contrato de empréstimo. O Flamengo de Guarulhos não gostou muito da ideia, até porque afirma ter propostas de outros clubes brasileiros. Assim que tiver qualquer outra informação sobre quais são esses interessados no menino Juan, conto pra vocês, tá bom? Esse Juan é com W, R-W-A-N. Confesso que nunca havia visto nem ouvido falar nada parecido. Bora falar agora sobre o Corinthians. Com mais um protesto da Gaviões da Fiel. O protesto aconteceu nessa sexta-feira, de forma virtual. A Gaviões, a principal organizada do Corinthians, fez uma postagem afirmando que não quer mais o Silvinho, mas houve uma elevação no tom dessa nota e o Silvinho deixou de ser o único alvo. A Gaviões pede nesse conteúdo que todo mundo saia, e quando ela fala em todo mundo, ela inclui especialmente o Roberto de Andrade, que é o homem forte do futebol, e o Alessandro Nunes, que é o gerente de futebol. Separei algumas das frases dessa matéria, não é matéria, desse comunicado feito pela Gaviões da Fiel para contar para vocês. Bom, vamos lá. Primeira parte. Abre aspas, temos a ciência da responsabilidade que a fiel torcida nos deposita e a intenção é sempre defender e cobrar o clube quando necessário. Iremos apoiar os 90 minutos, esse grupo que hoje faz parte do nosso elenco, mas seguiremos exigindo a saída do técnico Silvinho. É um claro recado para a partida do próximo domingo, Neoquímica Arena, confronto contra o Santos, confronto muito importante para os dois times. Então, enquanto a bola estiver rolando, a Gaviões promete todo o apoio. Assim que a bola parar de rolar, o Silvinho, Roberto de Andrade e Alessandro serão muito cobrados. A parte mais importante da nota vem agora. Manifestamos que o planejamento de 2022 deve se iniciar com outra comissão técnica. Essa a Fiel não aceita, fecha aspas. E quando a gente fala em planejamento para 2022, é super importante ter algum objetivo traçado. O Silvinho fica, não fica? Porque se o Silvinho não fosse ficar, seria legal que um próximo técnico já participasse de discussões sobre renovação de contrato, de dispensas, de contratações. Ao que parece, pelo menos se depender do Duílio Monteiro Alves e do Roberto de Andrade, o Silvinho fica para fazer esse planejamento para 2022. Até por isso a pressão, imagino eu, vai ser bastante grande daqui para frente. Você tá com o Silvinho? Tá com o Roberto de Andrade? Tá com a torcida organizada? Usa o espaço para comentários para também deixar a sua opinião. Quero falar agora sobre Oscar Tabares. O que todo mundo imaginava aconteceu nessa sexta-feira. O técnico foi demitido da seleção uruguaia de futebol. A Associação de Futebol Uruguaio emitiu uma nota em que falava o seguinte, abre aspas, o comitê executivo informa que decidiu finalizar o contrato de Oscar Tabares e todos os membros da comissão técnica. A decisão não implica em desconhecer a importante contribuição de Tabares ao futebol uruguaio. Agradecemos e reconhecemos os fundamentais êxitos esportivos obtidos nos últimos 15 anos, que colocaram novamente o Uruguai entre os primeiros do futebol mundial. Verdade. De fato, o Tabares ajudou bastante, mas a fase da seleção uruguaia é péssima. O time é o 7º colocado nas eliminatórias, bem perto até da Bolívia. Tomou 3-0 da Bolívia na última rodada. E essa notícia interessa demais ao torcedor do Inter, porque o Diego Aguirre, técnico do Colorado, é apontado como o favorito para ficar com o lugar do Tabares. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha fazendo a comunicação do Diego Aguirre. Essa pessoa assegurou que ainda não há nada fechado, mas existem conversas em andamento. Já contei para vocês nessa semana que se o Aguirre de fato for embora, um dos nomes que interessam ao Internacional para 2022 é de Vojvoda, argentino que trabalha no Fortaleza. Bora falar agora sobre Luan, ex-atacante do Atlético Mineiro, que vai voltar ao Brasil. O contrato dele com o V-Varen Nagasaki do Japão termina em 31 de janeiro. Ele já comunicou que não fica para a próxima temporada. Foram 2 temporadas de experiência no futebol japonês. A primeira boa, a segunda só razoável. Nesse ano ele jogou 18 vezes, 1 gol, 2 assistências. Inclusive ele termina o ano como reserva.
não houve interesse do Vevar em renovar o contrato. O Luan também já havia dado pistas desde a metade do ano que gostaria de voltar ao Brasil. Em julho, um representante do Luan chegou a sugerir o nome do atleta para o Atlético Mineiro. Na oportunidade, o Galo não demonstrou tanto interesse. Se depender da vontade do Luan, ele vai jogar no Atlético Mineiro. Além dessa sugestão na metade do ano, recentemente o Luan esteve na futura Arena MRV para conhecer as instalações, para conhecer a obra. Ele gosta muito do Atlético, super identificado não só com o time, mas com o torcedor. Afinal de contas, foram 305 jogos e 49 gols. Mas a informação que eu tenho é que o Atlético hoje não pensa na contratação do Luan. E quando eu falo em hoje e falo em janeiro. Os dirigentes do Galo entendem que hoje o Atlético se colocou num outro patamar, em outro patamar em que não cabe o Luan. O Luan foi bem importante durante um bom período, o nível de exigência é outro, a necessidade de contratar jogadores muito bons é maior e o Luan dificilmente vai ser contratado, para não dizer que a chance é zero. Se dependesse do Luan, se não desse certo com o Atlético, o Corinthians poderia ser uma outra alternativa. O Luan já admitiu em outras oportunidades que também tem um carinho pelo Corinthians dos tempos de criança. Em alguns momentos, enquanto atleta do Galo, ele quase foi parar no Corinthians, mas acabou que nunca deu certo. Também imagino bem complicada a contratação do Luan pelo Timão, 31 anos de idade, jogador que vem da segunda divisão do futebol japonês. É possível que tenha que dar um passinho para trás, escolhendo um clube não tão grande quanto Galo e Timão, tá? Bora fechar o vídeo com a informação mais importante do dia, repercussão de uma entrevista que o Paulo Guedes, ministro da Economia do país, deu. Nessa entrevista ele admite que durante a viagem ao Oriente Médio, ele e a comitiva de principais líderes do Brasil visitaram o Bahrein, o Catar e os Emirados Árabes durante toda essa visita, e com vários contatos, os dirigentes, os políticos brasileiros receberam informação de que vai haver investimento de árabes em relação a clubes de futebol. Dá uma olhada nas frases, abre aspas. Eles anunciaram, calma, nós vamos comprar 2 times. Estamos examinando e vamos comprar 2 times. O Paulo Guedes ainda completa. Eles vêm aí com os investimentos, isso foi dito ontem e anteontem durante a viagem. Essa entrevista do Paulo Guedes foi concedida nessa quinta-feira. Quando ele fala em ontem e anteontem, ele se refere a quarta e terça-feira, tá? De acordo também com o Paulo Guedes, os investimentos árabes não vão se resumir só a futebol, serão 10 bilhões de reais investidos no Brasil, em tudo que você possa imaginar, em estradas, em negócios diversos, também em clubes de futebol. O próprio Paulo Guedes revelou que nos encontros, nesses papos com os árabes, houve até a sugestão de dirigentes brasileiros em relação a determinados clubes. Paulo Guedes conta que tentou vender o Flamengo, vender no bom sentido, imaginar que o Flamengo se torne uma SA e possa ser comprado por um desses árabes. E aí o Paulo Guedes conta também que outros membros da comitiva falaram em Vasco e Palmeiras, obviamente cada um puxando a sardinha para o próprio time. Mas isso vai ser irrelevante do que os árabes estão pensando e projetando. É em cima das possibilidades. Quais são os clubes mais bem estruturados? Quais seriam aqueles que se caberia o maior investimento ou o melhor investimento? Lembrando que nem todos os times brasileiros hoje se parecem dispostos a se tornar clube empresa. Você só pode vender o seu time se esse time já tiver caminhado naquela ideia da sociedade anônima do futebol. Nesse momento, Botafogo, Cruzeiro e América de Minas são os clubes com caminhos mais avançados, são os mais interessados em se transformar em clube empresa. O América tem negociações com o fundo americano, o Cruzeiro e o Botafogo negociam com a autorização ou com a ajuda do pessoal da XP. Contei para vocês ao longo da semana que a Portuguesa, a minha Portuguesa e a Ferroviária também trabalham para muito em breve se tornarem clubes empresa. Imagina, só que a Ferroviária tem negociações com uma empresa europeia, então acho que nem entra nesse cartel de clubes que podem ser adquiridos por árabes. O Vasco, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense já discutem internamente, ainda em fase embrionária, a possibilidade de, num futuro não tão distante, se tornarem clubes empresa. Até o Cuiabá pode entrar nessa também, embora hoje o funcionamento do Cuiabá já seja até parecido com o de clube empresa. A família Dresch é quem domina as ações, é quem assumiu o clube e o transformou numa potência do futebol brasileiro. O Cuiabá, em sua primeira temporada de Série A, tem tudo para permanecer, apesar de concorrer contra times muito mais tradicionais e com torcidas muito maiores. A pergunta que eu quero fazer para vocês é, diante dessa notícia de que os árabes vêm ao Brasil para comprar pelo menos 2 clubes, vocês se animam? Vocês gostam? Gostariam que um sheik saudita dos Emirados Árabes ou de qualquer outro país de lá adquirisse o seu time do coração?
o Paulo Guedes chegou a citar que os árabes estão comprando tudo. Ele falou que vão investir em estradas e que já compraram recentemente o Manchester United e o Cristiano Ronaldo. Não foi bem por aí, né? O Manchester United não foi comprado por árabes, mas de fato esse investimento, esse movimento de aquisição de clubes tem se tornado cada vez mais comum, frequente no futebol europeu. E se você pegar como exemplo os times da Premier League, quase todos que acabaram sendo comprados se deram super bem. Usa o espaço para comentários para opinar, fechado? Encerro por aqui, pedir para deixar like, para se inscrever no canal e lembrar que daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a gente vai estar ao vivo para bater papo com vocês. Abraço, tchau!